Lígia, amiga Lígia, uma amiga de verdade da nossa Paraíba. Fim de semana panorâmica, e festa tem alegria. Tá travada atrás. Prêmios, muita diversão. Vamos sorrir, vamos cantar. É fim de semana na panorâmica. Opa! Bom fim de semana panorâmica. Todo mundo ouve. Baixar laçado. Baixar No ar, por elas. Um programa feito por mulheres, para mulheres e para os homens darem aquela espiadinha. Boa tarde, Campina Grande. Entra no ar agora o nosso programa de todo sábado, Por Elas. Nós já estamos aqui com muitos assuntos interessantes para falar nessa tarde. Estamos aqui já nos estúdios com a doutora Vilma, nossa convidada de hoje, psiquiatra, que vem falar conosco sobre o tema suicídio, um tema muito importante. E também a voluntária do CVV, a Ana Maria, agradeço a participação de vocês desde já. Também está aqui conosco, né, a nossa bancada de sempre, a Dalone, a Regina, a Patrícia e a Bel Dantas, também o Edmundo aqui nos nossos estúdios, que faz a transmissão ao vivo, e a Gerana. Boa tarde para todo mundo, boa tarde Campina Grande, a quem está ouvindo a gente pela Rádio Panorâmica, mas também quem está acompanhando pelo nosso Facebook, o Por Elas. Temos também no nosso Instagram a transmissão ao vivo, _ Por Elas, e também no nosso canal do YouTube, tá? Procura lá o Por Elas, que você vai ficar ligadinho com a gente. E nessa tarde de sábado eu quero saudar a todos e agradecer por essa audiência. Também nós estamos, não ao vivo, mas também temos o nosso site, porelas.net, que tem muita informação lá do que a gente falou, do que a gente vai falar. E eu quero dar as boas-vindas hoje e saudar a mesa e passar a palavra para minha amiga, minha companheira Bel Dantas. Boa tarde, Bel. Boa tarde, Carliane. Boa tarde a todas vocês da mesa. Não vou repetir, né? O nome de ninguém. Doutora Vilma, Ana Maria, Regina, Patrícia, Edmundo, Dalone, Carliane. Boa tarde. E vou saudar também, minha gente, até com muita gratidão, as nossas irmãs, as argentinas, que têm sido uma audiência significativa nas redes sociais, têm participado com a gente. Então a gente queria agradecer para elas, né, de estar participando com a gente. Hoje a gente vai ter muita coisa legal, como sempre, dicas culturais, sorteios de brindes. E vou passar para vocês as principais notícias da semana, né, as que eu considero destaque, que a gente tem que considerar relevante. A nossa sexta-feira 13, infelizmente, foi muito triste, né? Continua a situação da Síria, continua delicada. E ontem a gente teve um contra-ataque, né, dos Estados Unidos, em parceria com o Reino Unido e França. Eles atacaram a Síria, mas a Síria está bem organizada e não permitiu, ela bloqueou o ataque do Reino Unido. Não foi bem visto pelo mundo, né, esse ataque, e o apoio, o regime sírio, o governo russo disse que apoiou, que está na hora de frear essa absurdo que está acontecendo na Síria, que ele tem provas de que o ataque químico não é falso e que eles precisam frear. E a primeira-ministra britânica, Theresa May, diz que não há outra alternativa a não ser o uso da força para frear o que tem acontecido lá com o regime de Bashar al-Assad. Outra notícia que a gente tem também aí, para quem pretende ir à praia, mesmo nesse clima frio, é que 12 praias do litoral paraibana estão com a maré acima de 2,20 metros e a SUDEMA recomenda que não vão tomar banho de praia, porque é perigoso, hein, gente? E para nós mulheres, uma notícia bem interessante, que o presidente Temer viajou para participar da 8ª Cúpula das Américas, e Carmen Lúcia assumiu a presidência da República, né? Mais uma mulher aí na presidência da República, ainda que transitoriamente, né? Ela é a 4ª da linha sucessória, após o vice-presidente da República, seriam os presidentes da Câmara e do Senado, mas para não perder a oportunidade de participar das próximas eleições, eles também resolveram viajar, e ela assume aí, né, minha gente? É mais uma mulher na presidência do Brasil.
E aí eu passo a palavra novamente a Carliane aqui. Então, muitas notícias interessantes, né? Importantes. E aí eu quero lembrar a todos que nós estamos já com os nossos canais abertos para contato, para falar. Se você tem alguma pergunta a fazer sobre o nosso tema, já pode fazer através do nosso Facebook, da nossa página, através do WhatsApp, que é o 9618 1864. No caso, é o 9, né, antes, 9618 1864. Então, tanto você pode participar lá com perguntas, com suas opiniões, como também participar de sorteio, tá? Hoje a gente está com mais sorteios, todo sábado a gente tem sorteios diversos aqui para todos vocês. Então, hoje a gente tem mais um brinde da Vivan Semijoias. Nós temos 2 serviços maravilhosos no estúdio 774. Temos também brindes da Cachaça Matuta. Então, fiquem ligadas e participem com a gente. Manda lá a sua pergunta ou manda nome completo que já está participando, tá bom? Oi, ouvintes da Panorâmica FM, de todas as nossas plataformas aí na internet. Eu queria agradecer aqui a presença da doutora Vilma, né, e da Ana Maria, hoje para esse encontro da gente. A dica cultural que nós temos hoje para falar aqui é da primeira mostra, a 4ª mostra de dança campinense, que vai acontecer agora no período de 25 a 29 de abril, sendo dia 25 de abril no balé da UEPB, né, com o balé da UEPB. Dia 26, balé da cidade de Campina Grande, balé jovem do Teatro Municipal Severino Cabral, a escola de dança do Teatro Municipal Severino Cabral. Dia 27, o grupo Caetés. Dia 28, o núcleo de dança Passo a Passo. Dia 29, grupo Aqualão da Serra. Os ingressos são de meia entrada, R$10 e 20 inteiros. E eu queria reforçar também o nosso Museu Assis Chateaubriand no centro da cidade, que tem obras maravilhosas com a mostra da curadora Regina Rocha. E eu acho que é sempre bom a gente se movimentar para conhecer o nosso museu e todo o nosso acervo de obras lá. Então, vamos agora conhecer um pouco mais do tema de hoje com Patrícia Alves. Oi, bom dia, ouvintes da Panorâmica FM. Bom dia, nossos telespectadores do Por Elas, né? Que está aí na internet. Manu, um beijo, que está assistindo lá de longe do sertão, mas que estava assistindo. E aí hoje a gente veio com essa responsabilidade de falar sobre esse tema tão delicado, suicídio. E a gente debateu muito se a gente iria falar o nome, se não ia falar. Nossas preocupações eram muito mais de ajudar do que realmente só relatar dados. A gente vinha conversando que temos 15 mil pessoas brasileiras que se suicidam por ano, né? Confirmando isso aí, 32 por dia, que seria esse número divulgado pelo CVV, né? Que está aqui conosco com a Ana Maria Bezerra. A gente também tem a professora e a psiquiatra, a doutora Vilma Mendonça. E aí a gente começa a pensar, e na hora que eu estava fazendo alencando esses números, eu estava pensando como está próximo da gente. E aí eu parei um pouquinho e pensei, quantas pessoas eu já não conheço que eu conheci que se suicidaram, né? Pessoas muito próximas. Ontem eu recebi a notícia de um amigo, de uma pessoa que trabalhou na mesma empresa que eu, que também se suicidou, aparentemente, né? Assim, sem uma razão explícita. O que leva essa dor é muito mais do que números, né? Assim, é um envolvimento muito maior. Então, como a gente debateu bastante sobre esse tema durante a semana, a gente faz uma lição de casa com esse intuito de realmente estar trazendo informação e ajuda aquelas pessoas, né? Então, a gente hoje está com a psiquiatra e professora, a Vilma Mendonça, e está com a Ana Maria Bezerra, que é uma voluntária do CVV. O CVV tem uns dados aqui tão interessantes que é para a gente pensar. E uma coisa que me chamou a atenção é que quem tenta suicídio pede ajuda. Seria uma ajuda já desesperada. Um suicídio a cada 40 segundos. Eu não consigo falar isso sem me arrepiar. Então eu vou passar aqui para a Regina, que ela vai conduzir essa entrevista com vocês hoje, e espero que seja extremamente esclarecedora para todos. Vilma, há 15 anos atrás eu tive a informação que em 2020 a depressão ela ia matar mais
problemas cardíacos. A gente já está chegando em 2020. E isso chega realmente, como o Patrícia falou, assim, a gente chega a se arrepiar quando a gente tem essa informação. O não acesso à saúde pública na questão da psiquiatria, da psicologia, isso faz com que aumente esses dados a cada ano, ou o que realmente a nossa sociedade ela está mais doente? O que tem ocasionado para a gente chegar nesses dados alarmantes? Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de cumprimentar, né, a equipe do Por Elas e parabenizar por esse excelente trabalho, né, que tem inclusive se expandido hasta outras fronteiras, né? Então, nesse sentido, também cabe cumprimentar a nossos amigos, né, de habla hispânica e dizer que, sem dúvida nenhuma, este é um tema da maior importância. No início do século, a Organização Mundial de Saúde colocou como os 3 maiores problemas de saúde pública a questão da AIDS, a questão das drogas e a questão da depressão. E obviamente que, como você observa, a questão da depressão ela se torna maior em função exatamente da carência de serviços públicos. Nós temos carência de serviços públicos em todas as áreas, né? Nós somos um país subdesenvolvido, e não somos subdesenvolvidos por questões financeiras, não. Nós somos subdesenvolvidos porque as pessoas não têm espaço, né, para expandir as suas capacidades, e onde não existe, né, um real apoio para que as pessoas possam viver, né, por isso é que nós somos subdesenvolvidos. Então, nesse sentido, nós temos uma carência muito grande nos serviços de saúde. E mais ainda nos serviços de psiquiatria. Porque, na realidade, os problemas psíquicos, durante muito tempo, foram considerados problemas menores. Não eram problemas, muita gente dizia que quem fazia psiquiatria nem era médico. Então, imagine, né, que hoje, e principalmente depois que foi feita um novo plano de saúde mental brasileiro, nós temos o grande problema da carência de leitos psiquiátricos. Então, isso também veio prejudicar muito a assistência. Porque não se trata de defender a existência de grandes hospitais psiquiátricos, de grandes hospícios, mas se trata de defender leitos psiquiátricos, onde as pessoas possam acudir a esses leitos durante um determinado período, um período de tempo curto, e que elas possam ser assistidas em momentos de crise, como são sempre esses momentos quando as pessoas tentam o suicídio. Vilma, essa questão da depressão, ela vai para muitos casos, ela chega a cometer o suicídio. Mas o suicídio consegue ser um evento separado? Qual é essa diferença entre você estar num estado depressivo e chegar a um suicídio, ou ser um evento que você não é uma pessoa depressiva, mas... como é que a gente separa essas duas situações? Regina, veja, eu acho que a gente tem que pensar que quem tenta o suicídio está vivendo um sofrimento. E esse sofrimento, ele é vivido de uma forma muito específica por essa pessoa. Existem 3 características fundamentais desse sofrimento. É um sofrimento que é vivido como algo absolutamente insuportável, como algo inescapável e como algo interminável. Então, esses 3 Is caracterizariam o sofrimento tal como ele é vivido pela pessoa que tenta o suicídio. Então, a depressão não é a única causa, embora seja a maior causa, né, de tentativas de suicídio e de suicídio, não é a única causa. Existem problemas que são de natureza genética, existem questões que são de natureza psicológica, mas também existem problemas de natureza social. Obviamente que drogas, o uso de drogas, né, doenças mentais como esquizofrenia, não somente como depressão, mas como esquizofrenia, né, quadros agudos muito importantes de ansiedade, eles podem levar o indivíduo a uma tentativa de suicídio.
obviamente. Mas a depressão não é a única, embora seja a mais importante. Eu queria fazer aqui uma pergunta, que inclusive quando a gente discutia o tema, a gente levantou esse questionamento, e aí está sendo feito aqui por um ouvinte, uma pessoa que está participando, ouvindo o programa. Eu queria ouvir a resposta das duas, porque Sim. como ela é uma voluntária do CVV, ela deve receber muitas ligações também, e eu queria saber quem é que se suicida, eu e Suzete Santos, que é quem está fazendo a pergunta, certo? Quem se suicida mais? O homem ou a mulher? E quem procura mais ajuda? Depois O homem, ele se suicida mais, mas a mulher tenta mais suicídio. Quem procura mais ajuda? Quem procura mais ajuda é a mulher. O homem, por suas próprias características, né, as características sociais, culturais, inclusive, né, porque assim é uma afronta. Muitas vezes ele sente a busca pela procura de uma ajuda, ele sente assim como uma afronta à masculinidade dele. A mulher, ela procura mais, né? Mas sem dúvida nenhuma que como o homem tenta, ele morre mais. E ligações lá no CVV? Boa tarde a todos vocês, os ouvintes do programa. Como ela falou, as mulheres, elas tentam mais, só que os homens, eles efetivam mais o ato, eles são mais efetivos. Agora, esse cuidado, eles buscam meio mais eficaz para isso, mas eles são mais efetivos quando ele busca tirar a própria vida. Só que o que a gente deve ver é o pós, certo? E essas pessoas depois, como é que elas ficam? Porque isso já é também, quem tenta uma vez, tenta outras. Isso é notório. Então a gente tem que ter o cuidado de quem fica, como é tratado, como é que a saúde pública trata essas pessoas que ficam, e os familiares de quem efetiva o ato, como é que eles ficam, muitas fragilidades. Então tem que ter um apoio também para essas pessoas. Boa tarde, Campinas. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Carliane, Bel, Regina, Patrícia, Vilma, Ana Maria. Eu queria fazer uma pergunta aqui para Ana Maria. Me diz uma coisa, Ana Maria. Muitas pessoas ligam para vocês lá, após ter tomado a medicação, e só para dar uma palavra, só para conversar com vocês, para dar as últimas palavras, como a gente fala, para ter aquela conversa. Como é que funciona isso? Como é que vocês tratam isso? Olha, o CVV, ele é preventivo, certo? Nós não somos psiquiatras, psicoterapeutas. O que o CVV se propõe é um apoio emocional. O nosso trabalho é um apoio emocional para aquelas pessoas que estão, vamos dizer, passando por situações difíceis e queiram compartilhar seus sentimentos. É o quê? Tristeza profunda, perdas não só de entes queridos, mas perdas de todos os tipos, angústia. Então, nós estamos lá para isso aí. Agora, como você perguntou, se já tomou o remédio, se está para já está, mas a gente, pelo que eu tenho 12 anos de CVV e a gente não tem isso aí. Mas pode acontecer da pessoa já estar e não falar para a gente e desligar, porque ela tem autonomia de desligar a hora que ela quiser. Agora, no Rio Grande do Sul, já tem uma linha direta com o pronto-socorro, o SAMU, porque lá o índice de suicídio é muito alto e ele já tem, se a pessoa quiser pedir, eu quero ser ajudada, porque se não pedir, a gente está ali com ela, fica com ela até o momento que ela quiser, mas é só se ela pedir, aí nós fazemos isso. Doutora Vilma, Andresa Guimarães, uma de nossas ouvintes, está pelo Facebook, ela pergunta assim: quem vai cometer suicídio geralmente sinaliza ou não? Geralmente sinaliza. Geralmente. As pessoas, elas dão pistas do que elas vão fazer. Existem, inclusive, vários tabus, né, que envolvem a questão do suicídio. Um deles é assim: quem quer morrer não fala, faz. Não é verdade. Porque se a gente considerar que a tentativa de suicídio é um pedido de socorro, então a pessoa está sim, ela pode a qualquer momento estar falando, utilizando até uma linguagem que pode passar desapercebido para as outras pessoas. Eu vou dar um exemplo, né?
há algum tempo atrás, uma pessoa sempre estava, quando conversava, sempre estava dizendo que fulano de tal estava falando, estava pensando em se suicidar, que era preciso ter muito cuidado com isso. Só que essa pessoa, ela via risco de suicídio onde nós não víamos. Ela via em todas as outras risco de suicídio. Até que um dia ela tenta o suicídio, ela própria. Então, na realidade, ela estava falando dela mesma. Então, o indivíduo, ele sinaliza com isso. Eu quero dizer para vocês que existem vários níveis de risco do suicídio. Existe um primeiro nível, que é o nível da ideação. Apenas da ideação. Onde o indivíduo diz assim, a vida não vale muito a pena ser vivida, né? Bom, é melhor que eu não tivesse nem nascido. Para quê? Para que nascer? A gente vive aqui, depois a gente sofre, depois vai morrer, então a vida não tem sentido. Esse é o primeiro nível. E é um nível que tem que ser trabalhado, e nesse sentido, eu vejo como o CVV pode dar uma ajuda muito grande, né? Exatamente resgatando a importância da vida, né? Resgatando a importância da vida para esse indivíduo. Um segundo nível já é o nível da planificação. O indivíduo começa, muitas vezes você vê que o indivíduo entra inclusive da internet para pesquisar formas de se suicidar. Algumas em função da personalidade do próprio indivíduo, algumas muito espetaculares, né? Outras que provoquem menos sofrimento. O indivíduo, ele começa a planificar isso. O terceiro nível de risco é o nível da tentativa, quando ele tentou o suicídio uma vez. Ana Maria falou, com muita propriedade, de que quem tenta o suicídio tem um risco maior de tentar o suicídio uma segunda vez. Não significa que necessariamente ele irá tentar, isso já é outro tabu. Se o indivíduo tentar o suicídio a primeira vez e ele for bem tratado, ele não tentará uma segunda vez. Isso é um tabu, é um dos grandes tabus que existem, né? Como outros tabus, por exemplo, um grande tabu é a questão da notificação. Se você pensar que a questão do suicídio esteve atrelada durante muito tempo ao pecado, à noção de pecado, vocês sabem que até alguns anos atrás, uma pessoa que se suicidasse não poderia ser sepultada em Campo Santo. Não poderia ir para um cemitério normal, porque era considerado um pecador, né? Era pecado mortal e essa pessoa não teria salvação, né? Então, em função disso, as pessoas se envergonham de dizer que tentaram suicídio ou que um familiar seu tentou suicídio. Sobretudo porque elas ficam envergonhadas do olhar do outro. Porque sempre alguém diz, puxa vida, e ninguém notou, e ninguém fez nada, né? Quando nós temos que pensar que cada um de nós tem o seu nível de incompetência. Realmente, existem situações em que você não nota que o indivíduo está com esse risco, né? Ele está sendo submetido a uma pressão muito grande, talvez, e que por isso ele possa tentar o suicídio. Mas o fato, voltando à pergunta da nossa ouvinte, as pessoas que vão tentar o suicídio, elas podem sim, elas podem dar pistas que elas vão fazer isso. E é preciso estar muito alerta. Sobretudo numa sociedade atual, onde as pessoas estão muito mais alertas aos seus celulares, né, do que ao outro. Nós estamos vivendo um período de solidão. Nós estamos vivendo a era da solidão. Basta ir a um restaurante para ver as pessoas que estão sentadas a uma mesa, que estão todas nos celulares e não estão conversando, né? Infelizmente tem as pessoas que se mascaram também, né? Eu perdi algumas pessoas que morreram através do suicídio. E quando eu tinha 16 anos, foi a primeira vez que aconteceu, eu era uma colega de colégio e chocou muito a gente, muito. Eu sou garanhuense, sou pernambucana, né? E ela era uma das pessoas mais felizes que eu conhecia. Surpreendeu demais. Tem gente que sinaliza e tem gente que infelizmente não sinaliza, né? Eu vou aproveitar, para falar aqui de um ouvinte lá de Garanhuns, Pernambuco, que colocou uma mensagem para a gente. Bom dia, queridas. Estou aqui em Garanhuns, Pernambuco, sintonizada em vocês. Muito feliz por cada programa, com um grande leque de assuntos oportunos e atuais e que requerem bastante atenção. Parabéns. Aproveitando a oportunidade, eu ouvi esses dias sobre o CVV, que é para situações imediatas, as quais as pessoas se sentem deprimidas.
Um serviço importante é prestado pelo Centro de Valorização à Vida, que oferece apoio emocional, através do número 141. Ela está perguntando se atende em todo o Brasil. O número 141 já não está mais atendendo em todo o Brasil. Falta 4 estados ainda para chegar à rede interligada. Nós, com um convênio, uma cooperação técnica com o Ministério da Saúde, nós conseguimos o 188. 188 é uma linha gratuita de qualquer celular e de fixo. É gratuito. É interligado em todo o Brasil. Vamos dizer, se liga aqui para Campina Grande e está ocupado, vai cair no Rio de Janeiro, São Paulo, onde tiver uma linha desocupada. Então é uma central, uma central de atendimento para o Brasil inteiro e que quem estiver disponível vai atender. E qual é o horário desse atendimento? Nós aqui em Campina Grande funcionamos das 7 da manhã às 23 horas, todos os dias, domingo, feriado, todos os dias. Mas agora, como estamos interligados, 24 horas, porque muitos postos atendem 24 horas. Então, quando ligar para cá, imediatamente vai ser redirecionado para outro posto que atende as 24 horas. Ana, eu queria fazer a seguinte pergunta. Quando uma pessoa liga para o CVV e busca ajuda, você me falou que normalmente não tem esse pós. Existe algum, doutora Vilma, algum centro gratuito de psiquiatria ou de psicologia, que a senhora tenha conhecimento, que as pessoas possam buscar, as pessoas que não têm acesso, porque assim, o que eu vejo que mais dificulta a busca dessa ajuda é a dificuldade, porque é um tratamento caro, a gente não tem isso de forma gratuita tão fácil. Se a gente tem problema, por exemplo, de pessoas que têm problema para fazer um exame de uma ultrassom, quanto mais tem um tratamento que dura anos. Então, assim, existe algum acompanhamento do CVV em parceria? O que é gratuito, as pessoas têm acesso a esse tipo de informação? Aqui em Campina Grande nós não temos. Temos no Rio Grande do Sul, temos no Paraná, vários atendimentos pós, que fazem trabalho com familiares e com essas pessoas. Aqui a gente não tem. A gente queria uma parceria, até a gente sabe que no Hospital de Traumas as tentativas são muitas. Não é divulgado, mas são imensas as tentativas de suicídio. Nós temos um número estimado? Não, nós não temos. Não é assim, vamos dizer, não tem essa ligação da gente com o trauma, com as pessoas do trauma. Mas a gente já procurou isso, a gente sabe que tem, a gente sabe que poderia ter um trabalho conjunto, está entendendo que facilitaria muito, mas nós não temos. Um serviço específico realmente nós não temos, né? E com todo esse esgarçamento, né, da rede assistencial no Brasil, não é somente Campina Grande, mas no Brasil inteiro, a única saída são os CAPs, né? Procurar os CAPs. Mas, obviamente, é difícil, né, ter acesso a isso. A quantidade de pessoas muito grande. Nem sempre os CAPs dispõem de todos os profissionais, do grupo de profissionais que ela necessitaria ter, né, para um bom funcionamento. Doutora Vilma, vou dar uma quebrada aqui. Outra ouvinte lá de Garanhuns está parabenizando a gente pelo projeto e está dando um abraço para mim e para a doutora Vilma. Diz que sua ex-aluna, Claudinete Góes, que também é médica agora, está mandando lembranças. Claudinete Góes, inclusive, fez uma pesquisa comigo, né? Oi, Claudinete, que bom que você esteja aí. Aliás, todo mundo está dizendo assim, os de Garanhuns. Na realidade, eu nasci em Garanhuns. Eu nasci em Garanhuns, mas eu saí de Garanhuns com 1 semana de nascida, né? E, bom, como os versos de Antônio Pessoa, né? Eu fui para o mundo. Temos, então, duas conterrâneas suas, eu e Bel, somos de lá, somos amigas de infância. Então, a gente hoje vai fazendo por elas, por uma expectativa de vida mesmo, de realmente saber que precisa existir sororidade, que precisa existir encontros para que a vida seja mais leve. E o Por Elas tem esse propósito, aí a gente vai e encontra outra garanhense com esse mesmo propósito. Eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa. Vejam só,
organizando mais ou menos as ideias, né? Nós temos causas que são causas biológicas, psicológicas, mas nós temos também causas sociais, né? E eu gostaria de chamar a atenção para esse fato. Nós vivemos numa sociedade onde a competição ela é muito mais importante do que a solidariedade. Nós vivemos numa sociedade onde o ter é muito mais importante do que o ser, né? Nós vivemos numa sociedade onde a solidão e a desesperança são as características mais importantes, né? As pessoas tentam o suicídio quando elas estão desesperançadas. Quando eu fiz a minha tese doutoral, que foi sobre depressão, eu recolhi uma quantidade imensa de frases que mostravam a desesperança, né? É como se o indivíduo não existisse mais nada. Era um túnel onde não, era um poço sem fundo. Ô Vilma, e eu achei interessante, eu tenho essa frase para mim, eu vivo com ela, dessa questão da gente se preocupar mais com o ser do que com o ter. E aí, eu venho com um dado aqui que os países mais... Suíça, Japão tem uns índices maiores de suicídio. São pessoas que são bem-sucedidas. Então, as pessoas atrelam muito, como você fala, dessa desesperança, dessa falta dessas coisas e não de pessoas. Elas atrelam muito porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, eu sou um fracassado, porque o fracasso no Brasil ele é visto como uma coisa negativa, né? E não da pessoa estar ali tentando a sua vida, tentando o seu dia a dia. E necessariamente não é não ter um carro melhor, ter uma roupa melhor, um sapato melhor. E aí a gente vê que países que são mais desenvolvidos, como Japão, Suíça, o índice é muito maior, não é? Canadá, então assim, é sobre essa questão dessa desesperança dessas pessoas em achar que elas têm que ser bem-sucedidas, elas têm que ter as coisas, têm que conseguir as coisas, essa competição. É que o sucesso está atrelado a questões puramente econômicas, né? E sucesso não é isso, sucesso é muito mais do que isso, né? E a questão do ter, Regina, a questão do ter, isso é tão sério, porque apesar de nós somos uma sociedade que privilegia o ter, mas nós estamos perdendo uma outra questão que é fundamental. Nós precisamos ter desejo. E é como se a sociedade está perdendo o desejo. As crianças estão perdendo o desejo. Não dá tempo, já é totalmente suprida, muita informação, Exatamente. muito presente. As crianças que não podem ser frustradas, o que significa que elas não estão sendo capacitadas, né, para enfrentar o dia a dia. As crianças que têm absolutamente tudo, né? Os pais que se sentem muito culpados, né? Os pais que perderam a capacidade de brincar. Nós estamos perdendo completamente a nossa capacidade lúdica, né? Se você botar lá 2 orelhinhas, né, aqui na cabeça e for brincar no parque da criança, as pessoas vão dizer, mas que coisa ridícula, né? Porque elas perderam a capacidade de brincar. Tira foto, põe no Instagram e você vira meme, vira piada. Então, a questão do desejo, o ser humano ele precisa desejar. É necessário que a gente tenha alguma coisa eu quero muito isso, porque é algo que eu vou lutar por isso. Mas quando você tem essas coisas, né, então você perde completamente o desejo. Doutora Vilma Assis Ribeiro fala assim: sabemos que a imprensa tem um papel relevante sobre o tema abordado, visto que existe um acordo para que não seja divulgado notícias sobre suicídio. De acordo com Durkheim, o suicídio é uma manifestação individual de um fenômeno coletivo, e cita inclusive que existem 4 tipos de suicídio. É verdade? Ele pergunta. E qual seria, no seu entendimento, doutora, a maneira nobre, se é que podemos dizer assim, de amenizar esse fenômeno social? Veja, a sociedade anômica, né, de Durkheim, né? Veja só, eu acho que não existe uma maneira nobre, não existe uma maneira de amenizar essa chaga social, eu diria, essa chaga social e esse fracasso da vida, né? Essa coisa de você se sentir fracassado com a vida. Não existe um motivo, né? Em primeiro lugar, porque o suicídio é um resultado de múltipla determinação, né? O indivíduo não se suicida só por uma coisa. Existem fatores que são individuais, inconscientes, né?
Mas existem fatores também que dizem respeito à forma como esse indivíduo se insere no mundo, as relações sociais dele, né, as doenças dele. Então, eu acho que eu acho que você somente poderia diminuir essa chaga, né, esse problema, no momento em que você valorizasse a vida, né? E o que é valorizar a vida? Valorizar a vida é valorizar o outro, é valorizar as coisas pequenas do dia a dia, é você ter espaço para refletir sobre si mesmo, né? É você ter tempo, é você ter, inclusive, à sua disposição, né, todas as redes e assistenciais, né, que você necessita. Enfim, não existe uma forma, né? Existe sim um problema e você tem que começar a pensar, né, em vários caminhos, né, para que você possa solucioná-lo, mas não existe uma só forma para isso. Como Por Elas é um canal que a gente quer contemplar a voz do ouvinte, também a gente vai tentar hoje fazer a maioria das perguntas, porque está tendo muita interação, certo? Claudinete pediu para dizer que Claudinete mora em São Paulo hoje, e Claudiane também é de Garanhuns, mas mora em Tatuí, no interior de São Paulo. Ela mora lá e está contemplando também o Por Elas. E ela está perguntando, eu vou fazer duas perguntas ao mesmo tempo para a gente contemplar duas ouvintes, que a gente queria atender o máximo possível de ouvintes, né? Claudiane pergunta se o transtorno de ansiedade generalizada pode causar o suicídio. E eu queria transformar uma pergunta também, passar para a representante do CVV, diz André Nunes Henrique. Essa pergunta foi parcialmente contemplada por doutora Vilma, mas eu queria saber se a questão financeira ela é o principal motivo de suicídio. Se as pessoas que ligam, que buscam, falam muito da parte financeira. É um dos motivos, mas não é o principal. Não é o principal. O CVV, ele atendia, quando a gente estava com 141, que eram ligações pagas, a gente atendia em torno de 900 mil chamadas. Agora, chamada está em torno de 2.000 por mês. Atendimento 1.600. Porque chamada pode desligar, pode só querer saber o que é o CVV, mas atendimento, nós estamos em torno de 1.600 atendimentos por mês. São pessoas realmente que precisam, que nos procuram, que nós temos um tempo indefinido, eles que dizem o tempo deles para ficar com a gente. Às vezes a gente faz atendimento de 1 hora, 1h10, tá entendendo? Depende da necessidade de cada um. Então, são vários, são perdas, são angústias, são tristezas profundas, são vários. Só esse não. Não, aí o outro foi uma pergunta mais científica, né? Que a Claudiane está perguntando se o transtorno de... Veja só, com muita frequência, Claudiane, o transtorno de ansiedade, ele vem acompanhado do transtorno depressivo. E geralmente não é um transtorno único, né? Existe uma comorbidade. Então, nesse sentido, sim, né? Haveria o risco de que o indivíduo pudesse tentar o suicídio na dependência da intensidade dos sintomas, né? Na dependência da intensidade do transtorno. Já que a gente está falando tanto de ouvintes, né? Estão brincando aqui com a senhora, a Andréia Maiana, que é advogada, ela está dizendo assim, inteligente, chegou em doutora Vilma e ficou, ela chiquérrima. Manda um abraço para a senhora, que é sua grande fã. É a Andréia Maiana, que ela é advogada. Então, para a gente encerrar, infelizmente, a gente queria que deixasse algumas considerações cada um. Tem que a senhora repetisse aí todas as perguntas, todos os números que pudesse ter acesso. A senhora, principalmente, assim, o que nós, familiares, poderíamos estar atentos a essas pessoas, e agradecê-las pela presença de hoje aqui. Eu também quero fazer uma pergunta. O CVV tem alguma subvenção para que a gente consiga manter essa rede de atendimento, já que a gente já discutiu que essa rede no sistema público não atende ainda as necessidades, mas o CVV, que é de voluntários, existe alguma subvenção municipal, estadual, que mantenha esse... O nosso trabalho ele tem a pessoa jurídica, que é o NAV, Núcleo de Apoio à Vida. É a pessoa jurídica do CVV. Mas quem compõe o NAV somos nós, voluntários. Então, a ajuda é só nossa. Nós não temos ajuda de nenhuma instituição.
E vários postos do CVV em outros estados funcionam. Em Secretaria de Saúde, funciona em Corpo de Bombeiro, em algum órgão público. E aqui em Campinas a gente não conseguiu ainda uma sede. Nós pagamos aluguel, nós pagamos a internet agora, porque o 188 necessita de uma internet boa. Nós pagamos luz. Então o voluntário literalmente paga para trabalhar. Quer dizer que vocês, além de estarem doando o nosso bem mais precioso, que é o tempo, aí vocês ainda têm que colaborar financeiramente. Sim. Teria um telefone também que a gente pudesse estender para as pessoas que estão escutando a gente, que estão vendo a gente daqui de Campinas ou de qualquer outro lugar que poderia ajudar o CVV? Teria alguma outra forma de contato? Não, o nosso, no caso, o CVV ele não lida com dinheiro, no caso é o NAVE, a pessoa O NAVE, que somos nós, alguns é o presidente, outros vice-presidente. Não, assim, a grande necessidade nossa realmente é um canto para funcionar, é uma sede, duas salinhas para um público, tá entendendo? É isso o nosso maior, o resto a gente dava conta. Aí atenção, Ministério Público, atenção, Prefeitura, atenção, Estado, atenção, todo mundo que poderia estar ajudando, até as instituições, universidades, né? Para que pudesse estar acolhendo esse projeto, né? Acolhendo muito bem. Eu escutei Regina falando que teria interesse também de ser, para a gente ser voluntário, como é que a gente poderia fazer? O voluntário ele tem que passar por uma capacitação. São 13 estágios, que a gente tem um manual do voluntário, que é um manual padrão para todo o Brasil, e passa por 13 estágios. Depois tem uma parte prática, passa 3 meses no atendimento para ver se é aquilo mesmo que você quer. E acima de 18 anos e tem que ter, assim, vamos dizer, uma reforma íntima. Porque aí você tem que se despir de todos os seus preconceitos, de tudo que você acha certo. Porque a gente está ali com uma página em branco, para que a pessoa escreva a sua história, certo? Então a gente tem que ter uma reforma interior, para poder a gente atender da melhor forma aquelas pessoas que vêm. Obrigada, Ana Maria, por essa participação. Se a doutora Vilma pudesse encerrar. Isso, agora a gente passa para a doutora Vilma. Antes, eu vou só ler aqui uma opinião de um ouvinte para a senhora fechar a sua fala. Ele fala assim, o Jefferson: vivemos numa sociedade extremamente egoísta e muitas vezes doentio, onde pessoas, ao invés de ajudar alguém que está prestes a cometer suicídio, preferem simplesmente pegar seus celulares e gravar a desgraça alheia. A sociedade precisa deixar de olhar para o próprio umbigo e tentar ajudar as pessoas à sua volta. Perfeito, perfeito. Bom, eu gostaria de agradecer, né, começar agradecendo a Andréa Maiani pela generosidade dela, né? Muito obrigada. Mas já que eu falei de generosidade, então eu acho que generosidade é a característica do CVV, né? Das pessoas que compõem o CVV. Isso é ser generoso. São pessoas que se incomodam com as outras pessoas, são pessoas que doam aquilo, como você disse, aquilo que existe de mais importante que é o seu próprio tempo. Realmente, isso é muito importante. E a importância também de programas como esse, né, que não tem medo de tocar, né, em assuntos tão delicados, né? São assuntos tão delicados que não tem medo de tocar nisso. E dizer que eu lembro agora de uma frase, me permitam que fale um pouco uma coisa, meu marido, quando alguém fala um problema para ele diz assim: eu não quero saber de problemas, eu quero saber de soluções. Então, na realidade, né, a gente tem que pensar sempre que sempre existe uma solução para as coisas, né? Sempre existe uma solução. Então, muito obrigada a vocês, né, por essa oportunidade, né, parabéns aí ao CVV e por elas, né, por esse grande trabalho que vocês vêm realizando. Obrigada. E agora a gente vai ouvir, gente, um texto bem emocionante de um ouvinte que nos mandou, contando a história dele. Eu acho que vale a pena todos nós ouvirmos essa história com Patrícia. A gente anunciou durante a semana que esse seria o tema tratado. E a gente recebeu uma carta e seria impossível a gente não compartilhá-la. É de Renan Trajano e ele fala: olá, minha conversa hoje é com você que está aí pensando que não há mais nada. É com você que está certo que chegou o fim. Quero contar um pouco da minha história. Há 6 anos
Vivi o pior do ano da vida. Em um determinado momento, tive a certeza que não haveria saída. Estava eu liquidado, sem condições alguma de reagir. Naquele momento, duvidei até do Deus que por toda a vida acreditei. Certo que ele havia virado as costas e não me escutava mais. O pior é justamente nesse período onde você duvida de você que começa a turbulência. Mas deixa de te dizer uma coisa: para tudo, para completamente tudo, tem saída. Há um jeito. Eu sei que você já deve ter escutado. É muita frescura, isso é falta de Deus, só está assim porque não se ama. Para a maioria das pessoas que lhe cercam, acreditam ser como dizem por aqui, pantim. Só que ninguém mais do que cada um de nós é capaz de dimensionar o problema vivenciado. E quando nos amamos e amamos o outro nessa hora, eu sei e entendo que é uma forma mesmo que avessa de gostar de si. Nesse momento de ausência de respostas e saídas, é o fim da tormenta que se busca. É uma maneira de se preservar, claro que sim. Por fim, a dor é o que resta. Mas deixa eu te fazer uma proposta. Nesse turbilhão de sensações que passam sobre a sua cabeça, te convida a sobrevoar o abismo que por hora você se encontra. Te peço para ter um olhar diferente, olhar do alto. Estou te convidando a olhar para o buraco lá de cima, pois é do alto que podemos enxergar as coisas em outro plano. É lá, do alto, que você vai entender que o buraco que você se encontra é quase que inexistente. É olhando de cima que você consegue ver que não existe só o seu abismo. Há muitos outros e nesse momento, nesta exata hora, milhares estão a seus modos, saindo e tampando seus buracos, rompendo barreiras, vencendo obstáculos, gerando possibilidades, levando luz para onde não existia. É uma loucura o que acontece embaixo. São milhões e milhões a todo momento correndo desenfreadamente contra o relógio. Entretanto, lembra quando eu disse que para tudo tem uma saída? É justamente aí que você vai conseguir perceber que o caminho não é por um fim, mas se permitir um novo começo. É parte do que dizia o Chico Xavier. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Essa é a chave da saída. Tudo que passou está devidamente onde devia estar. É um passado imutável, mas o que pode acontecer daqui para frente está absolutamente à sua disposição. Você pode tudo, não há barreira que não possa ser vencida. Para não perceber aquele best-seller de autoajuda, delete e mude, que não serve de nada. Quero apenas te contar, depois de achar que não havia mais nada, tomar remédios e 10 dias depois ser ressuscitado, enforcado no banheiro, entendi que precisava olhar do alto para o buraco que eu tinha cavado. É uma verdade. A dimensão de nossos problemas é dada por nós mesmos. E olhando do alto, vi que me encontrava numa porçãozinha insignificante. Decidi a partir dali que eu seria um monstro que assombraria meus medos. E daí então expulsaria todos. Hoje estou no 4º período do curso de medicina. Queria dizer a você agora, independentemente da força superior na qual você acredita, eu mesmo, sem acreditar em uma, saí dessa poça, esse buraco ou fossa. Não existe. Você pode muito, pode tudo, assim como eu pude. Cada um de vós pode bem mais. Aí remeto você a um pensamento de Confúcio. Não importa o quão lento você vá, desde que não pare. Acredite. Te prometo que tudo será bem melhor. Renan Trajano. Quase que eu não conseguia ler, tão arrepiada que eu estava, né? Mas é um relato muito lindo e a gente queria realmente compartilhar uma forma de ter uma mensagem aqui de alguém que passou por um problema e conseguiu submergir. E submergir é muito difícil. Que ele sirva de inspiração, né, para quem está passando por esses momentos delicados e que chegou à conclusão de que o fim seria o melhor.
Porque na realidade as pessoas acham, acho que ele falou isso no texto dele, as pessoas acham que é coisa com Deus, que quem não acredita em Deus, isso não tem nada a ver. Se não fosse isso, o padre Marcelo Rossi não vem há anos lutando com uma depressão profunda, né? Ou então eu já ouvi falar de uma pessoa que depressão era desculpa para fracassado. Então eu acho que a gente precisa quebrar realmente esses paradigmas, né? E ver isso com um ar mais solidário, né? Vamos quebrar um pouquinho o clima, né, nostálgico, e vamos para a parte boa de hoje, né, do programa. Aliás, tudo foi bom, né? Foi um diálogo muito rico, mas vamos presentear os ouvintes. Vou dizer aqui o nome das pessoas que foram sorteadas. Jorge Luiz ganhou aqui um brinde da Cachaça Matuta, o final do telefone 8183. Josinete, que ganhou um presente da Estúdio 744, o final do telefone 7577. Zenaide Nunes, Zandri Nunes, ganhou um brinde da Vivan, o final do telefone é 2445. Morgana Portela ganhou também aí um brinde do Estúdio 744, o telefone é 0289, o final. E Assis Ribeiro, que ganhou um brinde da Cachaça Matuta, o final é 5517. Gente, a gente não sei se a gente tem informado na rádio, porque a gente está se comunicando muito pelas redes sociais, mas esses brindes eles são recolhidos na Loja Fada do Cine Center a partir da terça-feira. Então, vamos chegando ao final, né? E me foi dada uma tarefa muito nobre e muito importante, que foi falar um pouco sobre a minha visão de Deus. Aí a Regina falou, né, que o problema não é a falta de Deus, é onde Deus está na vida daquela pessoa. Então, depois de tanto ouvir sobre esse tema, eu me lembro da promessa de Cristo, que ele deixou lá em Mateus, que fala o seguinte, Mateus 11, 28 ao 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aos que hoje estão carregando um fardo pesado, onde a ideia de desistir pode se tornar uma opção, eu quero lembrar vocês dessa proposta de troca que Jesus faz. E ela foi feita há mais de 2000 anos, mas ela ainda serve para hoje. E ela é uma proposta, no mínimo, muito, muito boa para se fazer, né? Deus troca o nosso jugo pesado, que às vezes nós não suportamos, pelo dele, que ele fala que é leve. Só aquele que conhece o nosso coração, que entende nossas aflições de dentro para fora, pode oferecer o bálsamo da cura. Eu sei que a medicina ela oferece remédio, o CVV uma palavra, mas eu creio que só aquele que nos conhece por dentro pode nos dar opções de cura, pode nos mostrar o que pode ser feito, porque ele é promessa de vida. Então eu quero agradecer por esse programa, mais uma vez a doutora Vilma. Nós preparamos uma lembrancinha aqui singela, espero que não estejam de dietas. Dalone, fala pra gente de onde é essa torta linda que está aqui na nossa frente. Bem, minha gente, essa lembrança, esse bolo maravilhoso, esse naked, né? Isso é do açúcar refinado. Todo mundo querendo ser convidado hoje. Todo mundo querendo ser convidado, deixa eu acabar de vocês. Do açúcar refinado. No Instagram, quem quiser ver, viu, gente? @açúcar refinado CG. Tem muita torta linda lá pra vocês. Muito naked, lindo. Então vocês se deliciem, viu? Porque tá todo mundo aqui querendo um pedaço, mas eu não vou dizer. Eu a vida de vocês. Foi um pequeno presente, carinho por ter aceitado o nosso convite, e por tê-las aqui hoje. Tá? Obrigada, Fabrícia. E hoje, pode falar. Para te dizer que aqui estão pedindo para que a gente compartilhe esse texto, né, que a gente acabou de ler aqui do Renan Trajano, e a gente vai compartilhar esse texto por elas.net, porque nós fazemos colunas semanalmente, todos os dias tem textos lá sobre nosso dia a dia, sobre nossas dificuldades, mas esse é um canal também onde a gente quer dar voz às pessoas. E aí esse texto vai estar compartilhado, a gente já tem outro texto aí, vai ser uma surpresa de uma mãe querida que passou um texto lindo falando sobre ela.
e a história do filho dela. E a gente vai estar compartilhando também na nossa página, que é o porelas.net. Eu espero que vocês gostem e que vocês compartilhem e enviem pra gente também material, viu? As duas convidadas especiais de hoje. Então, gente... Quer falar alguma coisa? Sim. Então, eu lembrei, enquanto vocês falavam, eu me lembrei de uns versos do Pig, um poeta clássico, né? Em que ele dizia assim: ó minha alma, não aspires a uma vida imortal, mas esgota o campo do possível. Ou seja, não adianta a gente querer tudo, né? A gente tem que esgotar o campo das possibilidades da gente. Então, com esse poema maravilhoso, nós encerramos esse programa. Desejamos a todos que estão na audiência um final de semana, né, que nós ainda estamos de paz, que essa semana seja de renovação na vida de todos. E aí um abraço para as minhas queridas Porelas, Dalone, Regina, Pati, Vel, é um prazer estar aqui com vocês. Doutora Vilma e Ana Maria, de novo, obrigada. E Gerana, vamos terminar hoje falando de vida, cantando a vida com Gonzaguinha. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. Obrigada, É bonita, era bonita, não inteira arrepiada. E não tem vergonha de ser feliz. Já fizemos. Eu chorei, eu não estava conseguindo ler das palavras. Eu não ia conseguir ler. A gente pode tirar uma foto de vocês lá na frente. Claro. Desde que a gente